Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Alice Santos Cruz Veras, eu sou profissional de Educação Física, mestre em Ciências da Motricidade e atualmente eu desenvolvo meu doutorado pelo Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas e hoje eu vou apresentar para vocês parte de um dos trabalhos do nosso laboratório intitulado como Treinamento de Força reduz tecido adiposo, inflamação e melhora o ambiente prostático de ratos Wistar. De antemão, já gostaria de agradecer a minha orientadora, a professora doutora Giovana Rampazzo Teixeira. E antes da gente iniciar esse bate-papo, por que a próstata especificamente? Então, como nós sabemos e já está bem destacado na literatura, a próstata é esse órgão aqui, exclusivo no sistema genital masculino. A grande diferença entre a próstata dos seres humanos e a próstata dos ratos é que nos seres humanos a próstata ela é dividida por zonas, zona periférica, central, e na próstata dos ratos é dividido por lobos. Então, nós estudamos especificamente aqui o lobo ventral, e essa comparação vem porque a próstata, tanto do rato, ela é homóloga à próstata do ser humano. Então, a próstata ela tem uma grande responsabilidade também de ajudar a produzir 30% do fluido seminal, além de outras funções, como manter esse líquido seminal funcional até ele ser demandado para um próximo destino. Então, a próstata ventral, ela tem mais ou menos essa classificação nos animais, nos roedores, e de acordo com o INCA, esses aqui são os dados de 2020, por enquanto. Os casos de câncer de próstata já somam 65.840 novos casos, pelo menos até o ano passado. Esses dados não foram atualizados, mas essa tabela está disponível no site do INCA. Então, o câncer de próstata no Brasil ele é classificado como o segundo tipo de câncer que mais acometem os homens a partir dos 50 a 55 anos de idade e o sexto tipo de câncer no mundo que mais acometem os homens. No Brasil, fica atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Então, partindo desse pressuposto, a gente tem aí uma grande referência considerada padrão ouro, que é a CSM, American College of Sports Medicine, ou então Colégio Americano de Esportes, Medicina do Esporte, que recomenda para a gente, independente do caráter da modalidade do exercício físico, seja ele aeróbio ou anaeróbio, um mínimo de 30 minutos de atividade física diária 5 vezes na semana. E não tem um máximo. Lembrando que quanto maior e duradoura ou quanto mais longa for a sua prática de exercício físico, melhor para o nosso corpo. Lembrando ainda que um programa de exercício físico planejado, ele resulta na melhora do nosso consumo máximo de oxigênio, por exemplo, o VO2 máximo, bem como a redução das taxas de mortalidade e quando associado ao exercício físico, principalmente quando o exercício físico é associado na próstata, nós sabemos que aumenta a apoptose celular, reduzindo a proliferação celular, inibindo ou retardando assim o início, crescimento, desenvolvimento e progressão desse câncer de próstata, seja em seres humanos ou em roedores, bem como outras funções que nós sabemos que o exercício físico per se possui, além, claro, da redução de peso corporal. Além disso, nós temos 4 principais variáveis para a gente poder definir e caracterizar o exercício físico. Então, é o que a gente chama de FIT. Esse conceito eu trouxe do livro do professor Scott Powers, da 9ª edição, Fisiologia do Exercício, que se baseia no seguinte: frequência, intensidade, tempo e tipo. Então, a frequência é nada mais, nada menos do que o número de vezes ou a quantidade de vezes por dia ou dias por semana com o qual você realiza determinada prática de exercício físico. A intensidade, ou seja, o quanto essa atividade ela é intensa, e aí a gente consegue relacionar o VO2 máximo da nossa frequência cardíaca, ou seja, a gente tem intensidade baixa, moderada e rigorosa. O tempo, ou seja, a duração dessa atividade física ou desse exercício físico que você pratica. E o tipo, e alguns livros e até mesmo artigos trazem como modalidade ao invés de tipo, seja ele aeróbio, um exercício de força combinado, que é aquele tipo de protocolo de exercício físico onde a gente faz primeiro o exercício aeróbio, depois o anaeróbio, ou de força, ou vice-versa, e o HIIT também, que é um tipo de exercício físico aeróbio. Então, o que nós fizemos nesse trabalho? Nós temos o grupo controle, que foram os animais que receberam água e ração padrão ad libitum, ou seja, à vontade. O grupo aeróbio,
que aqui, como vocês podem ver no vídeo, os animais corriam na esteira durante 12 semanas. O treinamento físico ele teve 1 semana de adaptação, ou seja, 5 dias, para os animais poderem se familiarizar com a esteira adaptada para eles, durante 5 metros por minuto por 20 minutos. Por outro lado, nós também realizamos o treinamento de força, e o treinamento de força que nós realizamos foi o salto na água. Então, era acoplado um peso no tórax desses animais. Foram compostos por 4 séries de 10 repetições, então os animais faziam 10 repetições, eles tocavam no fundo desse cano PVC, que essa água estava numa temperatura entre 28 e 29 graus. Quando ele tocava no fundo, ele precisava pular ou subir para poder respirar. Então, quando ele fazia essas 10 repetições, a gente contava uma série. E aí, dava 1 minuto de descanso para esses animais. Depois, novamente, até completar 4 séries de 10 repetições, com um intervalo, como eu já falei, de 1 minuto. E a gente também realizou a progressão de carga de acordo com o peso corporal de cada animal. Então, nós iniciamos com 50% do peso corporal, da primeira até a 4ª semana, 60% do peso corporal da 6ª até a 8ª semana e 70% do peso corporal de cada animal da 9ª até a 12ª semana, onde os animais foram eutanasiados, a próstata ventral, o tecido adiposo foram coletados, pesados, fixados em formol e processados para análises futuras, como, por exemplo, análises histológicas e também de imunohistoquímica. Mas para esse trabalho, eu vou apresentar para vocês dados de peso corporal e as análises histológicas que nós realizamos até o momento. Lembrando que esse estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Uso Animal, CEUA, sob o número de protocolo 003 em 2016. Então, aqui eu gostaria de apresentar para vocês, primeiramente, o peso corporal inicial, final, o ganho de peso, o tecido adiposo mesentérico, a gordura mesentérica, epididimal, o índice de gordura. Quando a gente fala de histologia, a gente verificou o epitélio prostático, como que estava desses animais, o tecido conjuntivo, o lúmen e também os mastócitos, que são células que estão diretamente ligadas ao sistema imunológico e que também auxiliam no combate de inflamação, por exemplo, que é realizada através da técnica de azuditoluidina. Então, nós não tivemos diferenças significativas no grupo controle, no grupo aeróbio e anaeróbio, nem no peso corporal inicial, nem no peso corporal final, e somente no ganho de peso nós vimos que o treinamento de força ele foi mais eficaz do que o treinamento aeróbio, ou seja, o salto na água foi mais eficaz para a redução desse ganho de peso dos animais do que quando a gente comparar com os animais que foram submetidos ao protocolo na esteira e não tiveram diferenças entre os animais controle para aqueles animais que fizeram exercício físico na esteira. Então, o treinamento de força foi o que mais reduziu o ganho de peso desses animais. Sob a mesma forma, quando a gente analisa e compara a gordura mesentérica, nós vimos que o treinamento de força reduziu a gordura mesentérica em comparação aos animais do grupo controle. E nós não tivemos diferença estatística para os animais do treinamento aeróbio. E o mesmo aconteceu quando a gente analisa a gordura epididimal, e essa redução acentuada pelo treinamento de força, ela é evidente quando a gente compara aos animais do grupo controle. E eu gostaria de chamar a atenção para o índice de gordura, para o Fat Index, que mais uma vez o treinamento de força ele foi eficaz para reduzir essa gordura corporal nos animais de uma forma muito evidente em relação aos animais do grupo controle. Quando nós avaliamos o epitélio prostático, nós também vimos que o treinamento de força ele conseguiu reparar os danos causados, não os danos causados, mas ele conseguiu ser mais eficiente do que os animais com o protocolo de treinamento aeróbio. E também, obviamente, ao grupo controle. Na realidade, ele só foi diferente, ele só aumentou em relação ao controle. Então, o que isso significa? Que o epitélio desses animais que realizaram um protocolo de força, exercício físico de força, ele conseguiu melhorar ou restabelecer o epitélio mais do que
os animais que não realizaram nenhum tipo de exercício físico e a gente não teve diferença quando comparado aos animais do grupo aeróbio. O tecido conjuntivo e o lúmen prostático, nós não tivemos diferença significativa entre eles, mas é visível a redução novamente pelo protocolo de força, tanto para o tecido conjuntivo em relação aos animais controle, bem como para o lúmen prostático também, a redução dessa luz prostática. E quando a gente vai analisar os efeitos inflamatórios, se é que houveram pela prática regular de exercício físico, mais uma vez o protocolo de força ele foi eficaz para redução dos mastócitos, ou seja, se nós temos uma redução dos mastócitos, consequentemente a gente tem redução de inflamação e uma série de citocinas, por exemplo, que são inibidas e outras citocinas que a gente sabe que tem, como por exemplo a IL-10, que é estimulada através da prática de exercício físico, mais especificamente durante o processo de contração muscular, sendo uma citocina, por exemplo, de caráter anti-inflamatório. Mas por enquanto nós não realizamos a técnica de imunistoquímica para de fato enfatizar e embasar esse dado, mas nós sabemos devido a diversos estudos que já constam na literatura, como por exemplo estudos do nosso grupo. E aqui eu trago para vocês um plate histológico, onde aqui nós fizemos a técnica de HE, hematoxilina e eosina, azul de toluidina para detectar esses mastócitos que estão representados por essa seta, e também aqui por último o tricômico de Masson, onde a gente consegue fazer esse balanço, essa análise entre tecido conjuntivo, lúmen e na próstata ventral desses animais e tecido conjuntivo, claramente. Então, aqui o HE, ele simplesmente mostra para a gente a morfologia desse tecido, ou seja, isso daqui é um ácino prostático composto por epitélio, que é essa parte mais espessa, lúmen ou luz prostática, que é o que fica aqui no meio do ácino, e ao redor é o nosso tecido conjuntivo, certo? Então, aqui é mais parâmetro comparativo, e a gente sabe que quanto maior for essa prática de exercício físico, ou melhor programada, planejada, uma melhor vai ser esse ambiente prostático, não só para todos os âmbitos de órgãos, dos órgãos do nosso corpo, mas como a gente está falando da próstata, eu chamo atenção para esse órgão. Sob a mesma perspectiva, nós vemos aqui que aqueles animais que não realizaram nenhum tipo de exercício físico, eles tinham mais mastócitos. Então, cada uma dessas células aqui são mastócitos representados em roxo para a gente. Então, por exemplo, o grupo controle ele apresentou mais mastócitos do que os dois grupos que realizaram exercício físico, como esperado. Mais uma vez, o protocolo de força ele apresentou menor quantidade de mastócito em relação ao grupo aeróbio. Então, para a resposta que a gente precisava, o treinamento de força ele foi mais eficaz, mais eficiente do que o treinamento aeróbio. Isso não significa que realizar exercício físico aeróbio é ruim. Aqui foi simplesmente para ver qual traria mais ganhos, ou seja, mais benefícios para a próstata. E quando nós vamos olhar aqui o tricômico de Masson para saber como que está essa luz prostática, como que está o epitélio, se ele está hipertrofiado, atrofiado, e se isso é ou não uma causa decorrente do exercício físico, e a gente percebe que, novamente, aqueles animais, se assim eu posso chamar, sedentários ou controle, que não fizeram nada, apenas beberam água e ração, eles apresentaram um maior epitélio aqui, ainda que sem diferença estatística, bem como o tecido conjuntivo, mas a gente consegue inferir, através dessas imagens, que tem o epitélio do grupo controle, ele está mais aumentado do que aqueles animais que realizaram exercício físico, independente se foi o protocolo aeróbio ou de força, mas sem diferença significativa, tanto para o epitélio, quanto para o tecido conjuntivo, quanto para o lúmen desses três grupos. Em contrapartida, como eu já falei para vocês, o número de mastócito aqui ele foi bastante reduzido e essa redução ela foi bastante acentuada nesse protocolo de força aqui. Então, de tudo isso, o que a gente pode tirar de conclusão? Que o treinamento de força ele foi mais eficaz para a redução do tecido adiposo, concomitante, obviamente, a redução do peso corporal, redução do tecido adiposo, redução do ganho de peso, através das análises pelo mastócito, através da técnica de azul de toluidina, nós vimos uma redução da inflamação que está associada com a menor expressão desses mastócitos e, por último, também uma melhora do ambiente prostático.
Então, eu gostaria de agradecer ao meu grupo, Laboratório Experimental de Biologia do Exercício, o LabioX, pelo apoio, pelo suporte e a parceria diária. Então, ao Rafael, a minha orientadora, Giovana Rampazzo Teixeira, a Duda, ao Vitor e também ao João Celestino, que são alunos de iniciação científica, exceto a Duda, que é aluna de mestrado. Por último, e não menos importante, a Unesp, por todo o espaço físico e suporte para poder realizar a pesquisa. Deixo aqui o meu contato para eventuais dúvidas, sugestões, contribuições e críticas, tanto o meu Instagram quanto o meu e-mail, e uma frase final aqui de uma pesquisadora que eu admiro bastante. Devemos acreditar que somos talentosos para algumas coisas e que essa coisa a qualquer custo deve ser alcançada. Então, deixo aqui a minha apresentação. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida ou algo que não tenha ficado esclarecido, coloco-me à disposição. Muito obrigada.